Eu tô aqui na minha avó, porque ontem tinha um ladrão, então eu preferi vir pra cá do que ficar sozinha lá em casa. Daí eu não trouxe o caderno, eu só trouxe o livro de português. Tudo bem, meu amor. A gente vai já corrigir, aí você vai acompanhando a correção daí, certo? Mas, É, é, tia, deixa eu oh, só falar um Mas negócio. eu Minha fiz. câmera, ela faz muito tempo, depois do concerto ainda, tia, ela continuou sem a câmera prestar. Eu não consigo mais tirar foto. tá tudo bem, Thaís. Oi, João Pedro. Sem querer interromper a aula, mas antes de levar os livros para corrigir, lembra que a senhora passou a atividade para o caderno, que é para escrever para escrever uma história em quadrinhos? Então, a senhora corrigiu, ou a senhora já corrigiu, ou ainda vai? Não, meu amor, não corrigi. Você tem toda a razão. Eu passei realmente essa atividade, tá certo? E ainda não corrigi. Mas, João Pedro, eu vou deixar para corrigir essa tarefa, meu amor, em outro momento, tá certo? Amanhã eu não tenho aula com vocês, certo? A aula com vocês é só na sexta. Na sexta-feira a gente faz isso, tá certo? Hoje eu vou terminar esse Ok. conteúdo, ok? Obrigada, pela informação, porque eu não estava mais lembrando, certo? Gente, a gente vai terminar o conteúdo hoje, porque se eu parar para fazer uma correção, vai quebrar um pouquinho o conteúdo, tá bom? Na sexta-feira eu faço essa correção e vocês apresentam essa atividade, que é uma atividade bem interessante, da história em quadrinhos, ok? Ontem, meus amores, a gente estudou o quê? O que é o sujeito, o que é o predicado e os tipos de sujeito. Porém, ainda ficaram faltando as classificações, né? Do nosso predicado, certo? Quem ia ler era o Caio. Caio, você pode ler, meu amor, para que eu possa explicar? Vamos lá. Ou eu, tia? Era o Caio do quinto ano B que ia ler. Eu anotei aqui. Mas se ele não estiver na aula, pode ler, viu, Caio? Tia, Leia. depois do que eu posso ler? Pode. Qual dos predicados, tio? Verbal ou nominal? O verbal, meu amor. Classificação do predicado. O predicado pode ser classificado em verbal ou nominal. Predicado verbal. Quando o núcleo é um verbo, exemplo. 263, gente. Quando o núcleo é um verbo, exemplo. Ele chorou no quarto. Núcleo do predicado verbal. Predicado nominal. Quando o núcleo é um nome que exprime qualidade e possui o verbo de ligação. Verbo de ligação é Lelê, sujeito, bonito. Núcleo do predicado nominal. Na sua página? Pronto, Caio, obrigada. Vamos. Pronto, gente. Agora, página 264. Mas antes, vou explicar, tá certo? A classificação do predicado. Como nós vimos ontem, o sujeito é sobre quem se fala algo, né? Sendo uma pessoa, um objeto, e predicado é tudo que se fala sobre o sujeito, ok? Nós vimos que existem 5 tipos de sujeito. Mas, gente, também existem 2 tipos de predicado, certo? Existe o predicado verbal e o predicado nominal. E como é que vocês vão saber aí essa diferença? Né? Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, certo? Quando o verbo for o centro da frase, ou seja, quando for um verbo de ação, nós vamos chamar esse predicado de predicado verbal. Como assim, tia? Um verbo de ação. Quando o verbo exprime ação. Por exemplo, Maria cantou na sua festa de 15 anos. Qual é o sujeito dessa frase, gente? Maria. Maria. Maria, Beleza. E o predicado? Qual é o predicado? cantou. É o resto da frase toda, tá? Cantou na sua festa de 15 anos. O predicado é tudo que Ei, vem depois do tia, sujeito. Oi, Maria.
Esses 2 últimos dias eu não tava vendo a aula por conta que eu não tinha pegado ainda meus livros. Que eu dei o Ok, tempo de uma semana. Que eu já fui entregar quarta-feira. ok, mas já estão disponíveis, viu, Maria? Tá bom. Então vamos lá, gente. Então, quando eu digo que a Maria cantou na sua festa de 15 anos, o sujeito é Maria, como vocês já disseram, o predicado é cantou na sua festa de 15 anos. Qual é o verbo aí dessa frase? O verbo. Agora eu quero saber qual é o verbo. Pode repetir, tia? Maria cantou na sua festa de 15 anos. O Cantou. verbo é Sua. cantou, tá certo, né? É uma variação do verbo cantar. E quando eu digo que a Maria cantou, a Maria realizou uma ação, a ação de cantar. Então eu chamo esse predicado de predicado verbal. Ok, gente? Agora, se a frase é simplesmente Maria é bonita. Qual é o sujeito da frase? Maria é bonita. Maria. Maria. Qual é Maria. isso, Maria? Qual é o predicado? É bonita. É bonita. Bonita. É bonita, certo? E qual é o verbo? Vocês sabem? Bonita. Bonita é o adjetivo, É. gente. Qual é o verbo? É. O verbo é. Bonito. Certo? O verbo é. É o verbo ser, tá bom? Eu já expliquei isso para vocês. Que o é acentuado, ele é um verbo, por mais estranho que pareça, tá certo? O é acentuado é um verbo, né? O verbo ser. Então, quando eu digo que a Maria é bonita, a Maria está praticando alguma ação, gente? Ou eu estou falando uma característica da Maria? Uma Eu característica. estou falando característica. Falei errado, tia. Característica. Então, esse predicado aí, ele vai ser nominal. Porque esse verbinho aí, eu chamo esse verbo de ligação. Por quê? Porque ele não é um verbo de ação. Ele apenas está ligando o sujeito a uma característica. Deu para entender ou não? Deu, tia. Deu, né? Quando o verbo for um verbo de ação, certo? Quando o sujeito estiver praticando uma ação, certo? E o verbo for essa ação, nós chamamos o predicado de verbal. Quando o verbo estiver só ligando o sujeito a uma característica, nós vamos chamar de predicado nominal. Ok? Trouxe para vocês alguns exemplos para vocês observarem isso na prática. Só um minuto, vou abrir aqui o arquivo para vocês classificarem. Não precisa copiar, tá, gente? Só um minuto. Não precisa copiar, é apenas para vocês identificarem isso. Os exemplos não tem no livro de vocês. Vamos lá. Ô, tia, a câmera da tia tá desligada. É porque eu desliguei para abrir aqui o arquivo, tá bom? Vou agora apresentar alguns exemplos. Agora, gente, vocês não vão classificar o sujeito, tá? Agora vocês vão classificar o predicado. Vamos lá. Eu acredito que dá para vocês verem, né? Classificação do predicado. Primeira frase, gente. A menina correu pela casa, certo? Observem a frase e me digam primeiro qual é o sujeito dessa frase. A menina correu pela casa. Qual é o sujeito? menina. A menina. Predicado? O sujeito, tá? É a menina. Menina. E o predicado? Correu. Correu pela casa. Olha, o predicado, gente, não vai ser só o verbo, tá certo? Quando vocês forem, se eu pedir, por exemplo, para sublinhar o predicado, vocês vão sublinhar o restante da frase toda, ok? A menina, sujeito, né? Correu pela casa, predicado, e o verbo é correu. Vocês acreditam? Correu pela casa. Isso. E o verbo é correu, né? Esse predicado, correu pela casa, é verbal ou nominal? É o que eu acabei. Verbal?
Verbal. Por que que é verbal, gente? Quem saberia me explicar? Verbal porque ele está correndo. Isso, porque o Pelo que eu estou sujeito vendo aqui, Porque tem um verbo? Isso, porque o sujeito está praticando uma ação, né? A ação de correr. Então, o e o predicado nominal é só quando você dá uma característica, né, tia? isso mesmo, ou um estado. Eu não coloquei aqui o exemplo, mas se eu disser assim, é, Lívia está doente, também vai ser um predicado nominal, tá Nominal, certo? porque ela está no estado, né, tia? Isso, porque é um estado, não é uma ação, certo? Acredito que vocês estão dando para entender. Essa próxima frase, Ellen é adorável. Qual é o sujeito, gente? Sujeito Ellen. predicado no nominal. Ah, tá. Ellen. O sujeito é Ellen e o predicado, qual é? É Adorável. adorável. É adorável. adorável. E é um predicado o quê? Nominal, porque ela. Nominal. Porque Porque eu ela estou tá dando uma falando uma característica para ela. Isso. Perfeito. É nominal porque nós estamos dando uma característica ao sujeito, tá certo? E não praticando a ação. E quando eu digo que o Guto gritou muito alto? Guto gritou muito alto. Qual é o sujeito? Quando eu digo assim, Guto gritou Guto. muito alto. Guto. Guto, perfeito. Qual é o predicado? Predicado é verbal. Já Predicado parou de não. apresentar. Parei. Agora eu estou olhando o chat, tá? O sujeito é Guto. Primeiro eu quero que vocês me digam qual é o predicado. Guto gritou muito alto. Qual é o predicado? Guto. Não Tia, a ele é o classificação. verbal Qual? por causa que ele gritou. E se eu fosse nominal, seria que ele estivesse no estado ou eu estivesse dando uma característica para ele. E como não tem nada a ver, é verbal. É verbal. Correto. Mas qual é o predicado? Eu estou vendo que vocês estão confundindo, gente. O que é o predicado? Vocês estão achando que o predicado é somente o verbo, tá certo? Mas não é o verbo, tá certo? É toda a frase, ok? O verbo é muito importante, mas o verbo sozinho, ele não é o predicado. Se eu digo, Maria e João saíram em disparada até a casa de sua avó. O sujeito vai ser Maria e João, e o predicado vai ser o restante da frase toda. Por mais que seja grande a frase, o predicado vai ser o resto. Você tirou o sujeito, o restante da frase todo é o predicado. Tá certo? Deu para entender essa diferença aí do predicado verbal para o predicado nominal? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Percebi que muita gente entendeu, mas os que estão calados porque entenderam ou porque estão com dúvida? Digam agora, porque a gente já vai passar para Eu outro. entendi, tia. Ótimo. Deixa eu ver aqui o chat. Ótimo, pessoal. Muito bem. Agora, vocês vão virar a página para a página 264, tá certo? E a gente vai ver mais 3 coisinhas aí. Vocês estão vendo todo esse conteúdo, gente, somente, principalmente esse conteúdo da página 264, para vocês terem uma base, certo? Porque vocês vão estudar isso aqui mais, vamos dizer assim, profundamente no Fundamental 2, tá bom? Mas já é importante que vocês entendam o que é uma oração, um período e um parágrafo. O parágrafo, né, eu acredito que é o mais simples. Mas vamos lá. Eudairton, pode ler. Oração. Oração é a ideia que se organiza em torno de um verbo. A oração tem um predicado e um sujeito, ou só um predicado. Exemplo: Paulo adora livros de aventuras. Sujeito: Paulo, predicado, adora ler livros de aventuras. Renan, a gente ainda vai corrigir o caderno, tá, meu amor? Quando a gente for corrigir o caderno, aí eu passo a sequência, ok? Se não der tempo, eu deixo a resposta lá no Google Sala de Aula, mas acredito que vai dar tempo. Pronto, gente. Então, vamos lá.
explicando o que é a oração de uma forma mais simples, certo? Vou tentar explicar nas palavras para que vocês consigam entender, tá certo? A oração, ela se constitui ao redor de um verbo, certo? Ou mais de um verbo. Como assim, tia? Existem as frases e a oração, certo? Se eu tenho uma frase e nessa frase não tem verbo, eu não posso chamar essa frase de oração. Eu só vou chamar uma frase de oração quando tem um verbo ou mais de um verbo. A menina canta lindamente. Qual é o verbo? Canta. Canta. Tem verbo? Tem. Então, isso é uma oração. Entenderam o que é oração? São frases, Sim. certo? Que são escritas ao redor, entre aspas, de um verbo, em função de um verbo. Se tem um verbo, eu chamo aquilo ali, aquela frase, de oração, certo? Entenderam? Então, o que é oração? É uma frase escrita, entre aspas, Por mais de um verbo. ao redor de um verbo. Se tem verbo, se a frase tem verbo, eu chamo ela de oração, certo? A partir de agora, a gente não vai mais chamar de simplesmente frases. Nós vamos mudar o nome. É uma oração. Se tem verbo, é uma oração. Ok? Daqui a pouco eu vou pedir alguém para me dar um exemplo. Pronto. O Caio, né, que ficou um pouco aí em dúvida. Caio, me dá um exemplo, Caio, de qualquer frase. Qualquer frase. Pode ser uma frase simples. Qualquer frase que vier na sua cabeça agora. Qualquer frase. Me dê aí um exemplo. Pode ser uma frase simples. Deixa eu ver aqui. Pode ser simples a frase. O jogador de futebol é muito bom. O jogador de futebol é muito bom. Perfeito. Nessa frase que o Caio nos passou, o jogador de futebol é muito bom. Tem verbo? Tem. Qual é o verbo? Tem. Bom. Não. E é. É. Bom seria o adjetivo. O verbo é, do verbo ser. É. Tem verbo? Tem. Então, Caio, você acabou de nos dizer uma oração. Entendeu? Entendi. Pronto, se Ô, tem um tia, verbo, então a oração só tem um verbo. Só uma Isso. frase que tem um verbo. Eu pensava que tinha mais. isso. Agora a gente vai ver o período, tá certo, Maria? Aí você vai entender. Alguém tinha pedido para ler, foi o Caio. Caio, pode ler o período. Período é a frase constituída por uma ou mais orações. Exemplo, motorista por um navio expresso. Chegou ao aeroporto em cima da hora, mas conseguiu pegar o passageiro. Muito bem. Então a gente já entendeu o que é oração. Tia, além da oração, ainda tem esse período? Tem. Vamos ver o que é fácil. Vocês podem observar aí no livro de vocês que nós temos aí uma frase, uma oração, tá certo? E cada uma está marcada de uma cor. Vamos agora, o que é que eu quero que vocês façam? Olhem para esse período e procurem os verbos. Quais são os verbos que a gente tem aí? Vocês conseguem identificar? Olhem aí e me digam quais são os verbos. Sim. Na primeira foi o de um motorista. E na terceira foi. O verbo. Que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza, gente. Qual é? Sim, então a primeira ele correu. Na segunda chegou. E na terceira ele pegou. Ele conseguiu pegar. Perfeito. Ok. Então, gente, vamos lá. A oração é a frase, né? Vamos chamar de frase que tem um verbo. O período, gente, é quando eu tenho vários verbos. O período certo? é como se fosse uma parte de cada oração. Isso.
Na verdade, é isso mesmo, Alonso. São várias orações juntas. Quando ele diz aí, ó, o motorista correu na via expressa, chegou ao aeroporto em cima da hora, mas conseguiu pegar o passageiro. São 3 orações. Por quê? Porque tem 3 verbos, certo? Deu para entender o que é o período e a oração? A oração é quando eu tenho um verbo. O período é quando eu tenho várias orações, ou seja, vários verbos. Entendeu? É uma frase com mais de uma oração. Se eu tenho 2 verbos, eu já tenho um período. Entenderam ou não? Se não tiverem entendido, gente, não tem problema, porque a primeira vez que Eu vocês estão vendo entendi. isso. Eu entendi mais ou menos, tia. Pronto. Vocês observaram aí, nesse período, que nós temos 3 orações. É como se fossem 3 frases juntas, certo? Dando uma informação sobre uma mesma pessoa, né? O caso aí, o motorista. Então, vocês podem contar que tem 3 verbos. Na verdade, 4. Porque tem o conseguiu, mas é um verbo auxiliar. Então, a gente não vai contar com ele. Vocês vão ver o que é isso depois, tá? Mas vamos lá entender. Se eu tenho uma frase com um verbo, é uma oração. Se eu tenho vários verbos, é um período. Entenderam? Eu vou passar uma atividadezinha para vocês depois sobre isso. Certo? Entenderam, pessoal? No livro mesmo tem. Sim. Ok? Agora, o último aí para encerrarmos a aula, que é o parágrafo, né? O parágrafo é bem simples. Quem vai ler? Posso ler? Pronto, o Renan vai ler, o Renan Freire, que pediu primeiro, tá Ô, certo? tia, eu posso ler minhas férias? Maria, depois do Renan, a Ashley pediu e o Hudson pediu também, tá certo? Esse minhas Olha, eu pedi depois do Renan, tia. Eu pedi depois do Renan. Gente, Renan vai ler. Vamos lá, Renan. O parágrafo é composto de um ou mais períodos e desenvolve determinada ideia central, juntando a esta outras ideias Intimamente, intimamente relacionadas. exemplo, minhas férias. Aí é um exemplo de um parágrafo. Kaique, leia somente até o ponto. Vamos lá. Kaique. Minhas férias. Uma vez fui passear uns dias numa casa enorme, dentro de uma fazenda em São Carlos. Ashley, até o segundo ponto. Não era época de férias, era Páscoa. Meu pai era advogado. Muito bem. Hudson. Estava lá resolvendo umas questões de herança. Maria. Aí o resto? Pode ler até junto. Várias pessoas da minha família tinham ido junto. Pode terminar. Tio Era Alonso uma pediu casa palete. enorme. O Alonso pediu palete. Alonso. Eu leio do junto. De longe, na charrete até o De longe. De longe, na charrete, a gente já viu umas tigres. E era como se fosse um cachorro. Muito bem. Pronto, gente. Então, o parágrafo seria o quê? Seria a junção de várias orações diferentes, acerca de uma mesma ideia, certo? Diferente do período, que é um pouco menor, o parágrafo é um pouco maior e são várias orações, certo? Constituindo aí uma ideia. Vocês já são acostumados a fazer parágrafos, eu acredito, lá nas produções que vocês fazem, né? Porque vocês sabem que os textos são separados em parágrafos. Então, os parágrafos são essa junção de várias orações, certo? Sobre uma mesma ideia. Ok, gente?
Entenderam? Já são 9h50, tá certo? Infelizmente, não vai dar tempo a gente corrigir. Hoje vocês vão fazer essa atividade na página 265, tá certo? Na sexta-feira, a gente corrige a questão da atividade da produção dos quadrinhos, tá bom? Corrige essa atividade. Vou deixar a sequência, certo, da questão que eu passei ontem lá no Google Sala de Aula, para vocês conferirem se acertaram, tá bom? Se tiverem errado, já sabem que devem corrigir, tá certo? Vou deixar bem explicado, tá bom? Tá, tia. Gente, tchau. Beijo, cuidem-se até sexta-feira, viu? Tchau, até sexta-feira. Tchau, tia, e bota o meu nome. Tchau, tia, até sexta-feira. Até sexta-feira. Buenos Aires.